pessoal, eu sou Babioro, sejam bem-vindos ao meu canal. Casais de Descendentes. No caso, eu vou falar os casais dos 4 filmes, igual eu fiz com o Opinando Casais de Zombies. Mas nos comentários que deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de séries, filmes e até novelas pra mim fazer esse quadro aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo. E também deixa aqui nos comentários a opinião de vocês sobre cada casal que eu vou falar nesse vídeo. E eu anotei todos os casais que eu lembrava de Descendentes. Mas eu tô achando que eu esqueci algum, então se eu esqueci algum, deixa aqui nos comentários os casais que eu esqueci, que talvez eu faça fazer uma parte 2 com esses casais que eu esqueci. Eu anotei todos os que eu lembrava. E no caso, gente, eu resolvi fazer esse Opinando Casais porque no dia que esse vídeo tá saindo, tá fazendo 10 anos que Descendentes lançou aqui no Brasil, né? No caso, Descendentes fez 10 anos que Descendentes lançou nos Estados Unidos, dia 31 de junho, tanto que eu não fiz vídeo aqui no canal, porque nesse dia eu já tinha um vídeo programado, que foi o Conhecendo da Olivia Rodrigo. Então eu decidi fazer na data que fazia 10 anos aqui no Brasil, que era o caso dia 16, né? Pra quem não sabe, Descendentes lançou dia 16 de agosto de 2015. Inclusive eu estou chocada que já tem 10 anos que esse filme lançou, porque eu lembro dele quando ele lançou no Disney Channel até hoje. Até hoje eu lembro de quando eu assisti ele a primeira vez. Tanto que eu lembro que antes de lançarem o filme, teve o trailer, passava direto no comercial do Disney Channel, porque acho que eu não cheguei a ver o trailer no YouTube, mas no Disney Channel, no canal do Disney Channel passava direto. Tanto que eu já tinha gostado do filme antes mesmo de assistir. Só pelo trailer eu já tinha adorado esse filme, tanto que hoje em dia Descendentes junto com Zombies são as minhas franquias preferidas do Disney Channel. No caso, Descendentes é o meu segundo filme preferido porque Camp Rock existe, Camp Rock é meu favorito. Mas eu amo Descendentes desde aquela época. Inclusive eu tô chocada, eu ainda fico chocada que já tem 10 anos. Principalmente porque eu lembro que quando ele lançou, eu nem tinha me tocado, mas eu tinha 12 anos quando lançou. Eu já tô com 22, né, no caso. Eu nem tinha me tocado que já tinha feito 10 anos. Quando eu descobri isso, eu fiquei chocada, porque eu nem tinha me tocado que já tinha feito 10 anos. Então, pra comemorar essa data, eu resolvi fazer esse Opinando Casais de Descendentes. E no caso, eu vou fazer igual eu fiz com os Zombies. Eu vou falar os casais na ordem dos filmes. Então eu vou começar com o primeiro até o último filme. Então vamos começar. Falando do primeiro filme, o primeiro casal é Mal e Ben, que é o casal principal de Descendentes. E no caso eu ponho no chip, porque eles são meu casal favorito desde que eu assisti o primeiro filme. A minha única raiva com esse casal é que todos os casais do Disney Channel, pelo menos a maioria que eu me lembre, tem um dueto nos filmes. E no caso de Mal e Ben, eles não tem um dueto. Não tem uma música que é só deles. Eles têm umas músicas lá que eles cantam junto até, mas não tem um dueto só deles. Então isso é uma coisa que me estressa. Pelo menos não que eu me lembre, né? Porque tem antes de lançar Descendentes 4, teve um desenho de Descendentes, que é o Casamento da Mal e do Ben, que é o Descendentes do Casamento Real. Eu acho que esse é o nome do desenho mesmo. E eu lembro que nesse filme tem uma música, só que eu não lembro se essa música é um dueto entre a Mal e o Ben ou não. Eu não lembro agora. Eu sei que a Dove Cameron canta essa música, que é a Dove Cameron, a atriz que interpretou a Mal, né, em Descendentes. Mas eu não lembro se eles têm um dueto nesse filme. Nos 3 primeiros eu tenho certeza que não. Então isso é uma coisa que me dá raiva desse casal, que não tem um dueto. Mas eu amo eles dois, por isso que eles vão pro Chico, porque eles são meu casal favorito de Descendentes. Próximo, eu tô entre o Meio Termo e o Chico, porque eu gosto muito desses personagens, mas eu não tenho tanto apego no casal. Eles são a mesma coisa pra mim do Bones e da Brit de Zombies. Que no caso eu tô falando de Eve e Doug, que eu acho que eu vou pôr no Meio Termo, porque apesar de eu amar a Eve, que a Eve é uma das minhas personagens preferidas, depois da Mal é a minha segunda favorita, né? Porque a Mal é a minha personagem favorita de Descendentes, e depois eu gosto, a segunda favorita é a Eve. Eu gosto muito da Eve, eu gosto muito do Doug também, mas eu não tenho tanto apego no casal Doug e Eve, então eu vou acabar pondo no Meio Termo por isso. Porque eu não tenho muito apego no casal em si, mas eu adoro os dois personagens. Eu até gosto do casal, mas não tenho esse apego todo, por isso que eles vão pro Meio Termo. Em compensação, o próximo vai para um Chico, porque eu odeio esse casal, que é Chad e Eve. Eu odeio esse casal. Na verdade, eu não gosto do personagem do Chad. É a mesma coisa do
do Bucky de zombies, que eu passo muita raiva com ele, em Descendentes é o Chad. Eu não gosto deles. Então, ele e a Eve, pra mim, é um casal que não tem nada a ver. Então, eu ponho no não tipo. Próximo é Chad e Aldrin, que é um casal que eu não tenho uma opinião muito formada sobre eles. Eu não sei se eu gosto ou não desse filme, desse casal. Porque assim, eu lembro que a Aldrin, quando o Ben termina com ela começa a namorar com o Chad. Mas só dura no primeiro filme. Porque no segundo filme acho que eles já tinham terminado. E no terceiro filme, assim, acho que eles não chegam a ser um casal, mas eu lembro que o Chad gostava da Aldrin. Nos três filmes, né, na verdade, ele gosta da Aldrin. E eu não tenho opinião formada sobre esse casal, então eu vou pôr ele no meio termo. Porque eu não tenho uma opinião se eu gosto ou não. É porque assim, eu também não gosto tanto da Audrey. Tenho um apego um pouquinho maior dela por causa do terceiro filme. Mas no primeiro filme é uma personagem que eu não gosto, igual eu não gosto do Chad. Então eu não tenho esse apego todo também nela. Eu gosto muito dela no terceiro filme, mas no primeiro eu não gosto muito não. E o próximo eu vou pôr no nome chip, que também tem a ver com a Audrey, que é Audrey e Ben, né? Porque o Ben começa o filme namorando a Audrey, que ele termina com a Audrey por causa da mão. E eu não gosto deles dois como casal. Na verdade, eu acho que não combinam a Audrey com o Ben, então eu vou pôr no não chipo. E, no caso, eu esqueci de anotar aqui, mas eu lembrei de um... Porque nos filmes do The Charm tem aquilo que eu já falei no vídeo de Opinando Casais de Zombies, que o personagem dança junto no filme, eu ia falar no primeiro filme, né? No filme, e no próximo vira casal. No caso, tem a Audrey dança com uma pessoa no primeiro filme, só que no segundo filme, graças a Deus, ela não vira casal, porque eu acho que não tem nada a ver esses dois juntos. Que no caso eu tô falando de Audrey e Jay, que ela dança com o Jay no final do primeiro filme. E no caso ela não vira casal com ele, mas eu vou considerar isso por causa disso que eu já falei, né? Que cada personagem que dança junto vira casal no próximo filme. Inclusive, eu pensava que eles iam virar um casal no segundo filme, e graças a Deus não virou. E eu ponho no não chip porque eu não gosto. E esses são os casais do primeiro filme. No caso, tem mais um. Só que ele acontece mais no segundo filme do que no primeiro. Porque ele entra nisso de dançar junto e vira casal no próximo filme. Que eu já falei. Que no caso é o primeiro que eu vou falar. Que eu tô falando de Carlos e Jane, né? Que eu não tinha me tocado disso quando eu fiz o vídeo do filme de zombies, Opinando Casais de Zombies. Que eu falei lá, né? Que a Eliza ela dança com o Buck no primeiro filme. E no segundo filme, graças a Deus, ela não vira um casal com o Buck, mas no final do segundo filme ela dança com o Wyatt e no terceiro filme ela vira casal com ele. No caso, eu não tinha me percebido, porque eu tava vendo, acho que a cena final de Descendentes, não sei o que eu tava vendo de Descendentes, que eu fui ver a música final de Descendentes, que é a Set It Off. Acho que é isso. E eu não tinha me lembrado que o Carlos dança com a Jane no final do primeiro filme. E no segundo filme eles viram um casal. Na verdade, ele passa o filme inteiro tentando falar pra Jane que ele gosta dele, que ele gosta dela. Tanto que ele pede pra Mal fazer alguma coisa pra fazer ele falar a verdade. Tanto que ela faz tipo uma bala, um chiclete, não lembro. Que quem come é o cachorro lá do Carlos, né? Como é que é o nome dele? Dani? Eu acho que era. Que ele começa até a falar o cachorro por causa disso. E no caso, o Carlos passa o filme inteiro tentando falar pra Jane que ele gosta dela. E ele só faz isso no final do primeiro filme. E eu ponho esse casal no chipo, porque eu amo esse casal. Acho que é um dos meus... Depois da Mal e do Ben, eles são meu casal preferido. Inclusive, eu lembro que antes de lançar Descendentes 2, lançou as músicas no YouTube. É a mesma coisa com Descendentes, com Zombies também teve isso. Com outros filmes de Descendentes também teve isso. Acho que do primeiro eu não peguei isso, mas do segundo em diante eu peguei. Que é de ver e pegar spoiler, porque na música final, o Carlos ele dança com a Jane. E aí eu vendo a cena, eu percebi, eu vendo, porque eu só vi a música de Wendy Me, né, que é a música do final. Eu percebi logo, antes de assistir o filme, que eles dois virariam um casal. E eu já amei ali mesmo. Então eu ponho eles dois no tipo por isso. Inclusive, eu não sei se isso é verdade ou não, mas eu vi na internet que parece que os atores, né, o Cameron Boyce e a atriz que fez a Jane, que agora eu não lembro o nome dela, eles namoraram na vida real. Entre 2015 e 2016, parece. Acho que eu cheguei a ver que eles namoraram na época do primeiro filme. No segundo filme, acho que eles já não estavam mais juntos. Ou não, eu não lembro. Mas eu fiquei chocada quando eu descobri isso, porque eles são um casal que eu gosto muito desde do segundo filme, né? No primeiro filme não tinha tanto apego neles dois como um casal. Mas no segundo eu amo, por isso que eles vão pro Chico.
Próximo é um que eu considerei, porque eu jurava que esses dois iam virar casal no terceiro filme, mas essa personagem não aparece no terceiro filme, pra mim é triste, porque eu tinha gostado muito, e eu vou adiantar que eles vão pro Chico, porque eu queria muito que esse casal existisse, porque eu achei que eles combinaram muito. Que eu tô falando de Jay e Loni, que a Loni, se eu não me engano, é a filha da Mulan, que ela aparece lá no primeiro filme, e ela só aparece no primeiro e no segundo filme. No terceiro ela não aparece, então... E dava a entender ali no filme que os dois virariam um casal, né? O Jay e a Loni. E eu gostei muito desses dois juntos, então por isso que eu vou pôr no Chico. Porque eu gostei muito deles dois como casal, mas eles acabaram não virando, porque a Loni não aparece no terceiro filme, nem no quarto. Próximo é um que eu também queria que tivesse virado casal. Não virou, pelo menos até onde eu saiba não virou casal. Mas eu queria muito que tivesse virado, que é Uma e Harry, que eu vou pôr no Chico, porque eu também achava muito que eles dois iam virar um casal. Não só por causa de tudo do primeiro filme, mas por causa do terceiro filme também. Mas acabou que não rolou esse casal. Mas eu shippava bastante a Uma com o Harry. Eu shippava não, eu shippo até hoje, pra falar a verdade. E no caso eu já vou pôr um aqui, que... no caso, não, depois do próximo eu vou falar um outro casal. E no caso, mais um casal com a Uma, que é do segundo filme também, que é Uma e Ben, que a Uma usa o colar da Úrsula, né? Que pra quem não sabe, a Uma é filha da Úrsula, né? Pra, tipo, enfeitiçar o Ben pra ela virar, né, rainha de Auron, porque a Mal só vira rainha no terceiro filme, no final do terceiro filme. É virar alguma coisa de Auron, pra ser a namorada do Ben, pra poder mandar ele Auron junto com o Ben. Tem a palavra lá no filme, mas eu não lembro agora. E no caso, esse casal eu não gosto. Eu gosto muito da amizade que a Uma tem com o Ben no decorrer do terceiro filme. É que no primeiro filme, no segundo filme não tem tanta amizade deles. Mas no terceiro filme já tem mais. Eu gosto muito da amizade deles. Mas como casal não, então eu ponho no não chip. E um casal que eu... Não, é depois do próximo. Eu ia falar um casal que eu esqueci, mas eu vou falar depois do próximo. E no caso, esse aqui não é bem um casal, mas eu vi muita gente shippando esse casal. Essas duas personagens. Que eu vou considerar aqui, mas eu já adianto, vai pro não chip, porque eu gosto muito da amizade delas. Mas como casal pra mim é nada a ver, que eu tô falando de Mal e Eve. Que eu já vi muita gente shippando essas duas, mas pra mim não tem nada a ver como um casal. Eu amo a amizade delas duas. Inclusive, eu acho que entre descendentes a amizade que eu mais amo é a da Eve e da Mal. Mas como casal, eu quando vi que a turma shippava elas duas, eu olhei e falei, não tem nada a ver elas duas como um casal. Como amigas ainda bem, mas como casal não tem nada a ver. No caso, eu vou acrescentar um aqui, que eu esqueci, que eu já vi também gente shippando esse casal. Que é Eve e Ben. Eu já vi gente shippando eles dois e pra mim também é nada a ver. Eu gosto muito da amizade da Eve com o Ben. Mas como casal não tem nada a ver, então eu vou pôr também no não shippo. É que eu lembrei dele agora. Agora, indo pro terceiro filme, eu vou pra um casal que, assim, não foi confirmado que é um casal, mas com o final do terceiro filme, deu a entender que verdaria um casal. Mas, sinceramente, eu não sei se eu ponho no não shippo ou no meio termo. Porque eu não tenho uma opinião formada se eu gostei ou não desse casal. Eu tô falando de Jay e Gil. Que é o Gil, se eu não me engano, ele é filho do Gaston. Que ele é um dos amigos da Uma, que ele aparece no segundo filme. E no terceiro filme dá muito a entender que eles dois vão virar um casal. Mas pra mim, eu não tenho uma opinião formada se eu gosto ou não. Então acho que por isso eu vou pôr no meio termo. Eu tô entre o meio termo e o tipo, mas eu acho que eu vou pôr no meio termo porque eu não tenho uma opinião formada se eu gostei ou não desse casal. Eu ainda prefiro mais o Jay com a Loni. Próximo é outro que entra naquilo que é dançando no número final junto e deu a entender que poderia virar um casal. Que eu tô falando de Harry e Audrey. Eu ia falar Albert. Que no caso é outro que eu não sei se eu gostaria. Eu acho que eu vou pôr no meio termo também por isso. Porque eu ainda prefiro mais o Harry com a Uma do que com a Audrey. Eu acho que na verdade eu mudei de opinião. Eu acho que eu vou pôr no chip porque eu não vejo muito a Audrey namorando o Harry. Então eu acho que eu vou pôr no não chip mesmo. Acho que não tem muito a ver com os dois. E esses são os casais do terceiro filme. No caso do quarto filme, antes de eu falar, porque só tem um casal, que no caso eu considerei, porque eu sei que tem muita gente que shippa essas duas personagens. Não só os personagens, como as atrizes na vida real também. Que eu sei que tem muita gente que shippa. Mas tem dois casais de Descendentes 4 que eu desconsiderei porque eu peguei só os casais adolescentes, né? Que fazem personagem de adolescente em Descendentes. E no caso de Descendentes 4, as protagonistas elas voltam pro passado e a gente tem dois casais ali, que são a Cinderela com o Príncipe Enganado
que eu vou desconsiderar porque tem a versão adulta também, né, deles, que no caso eu acho que nem mostra muito eles dois como um casal. Na versão adolescente mostra mais na vida adulta. E no caso tem os pais da Mal, que é a Malévola e o Hades, que aparecem eles ali na adolescência, mas não foca tanto neles dois como um casal também. Então por isso que eu desconsiderei esses dois. E também porque não mostra eles dois como um casal em nenhum momento do filme. A gente sabe que eles foram um casal porque a Mal é filha dos dois. Inclusive, eu lembro que quando revelaram que o Hades era pai da Mal no terceiro filme, eu fiquei chocada porque a Malévola é minha vilã favorita da Disney. Desde. Não lembro se foi antes ou depois de eu assistir Descendentes 1 que ela já era minha personagem favorita. Ela virou por causa do filme da Malévola, que ela virou minha favorita. Só que eu assisti Hércules a primeira vez um ano antes de assistir Descendentes, que é Descendentes 3. Descendentes 3 lançou em 2019. Eu assisti Hércules a primeira vez em 2018. E desde que eu assisti Hércules a primeira vez, o Hades é meu personagem preferido de vilão. É meu vilão favorito. Então, a minha vilã favorita e o meu vilão favorito são literalmente os pais da minha personagem preferida de Descendentes. Quando eu descobri isso, eu fiquei chocada. Porque eu não esperava que o Hades seria o pai da Malévola, da Mal. Então, eu nem vou considerar esses dois. Então, eu vou falar o último casal desse vídeo. Que, no caso, eu acho que eu vou pôr no meio termo, porque eu não tenho uma opinião formada se eu gosto desse casal ou não. Então, por causa disso, é melhor eu pôr no meio termo. Porque eu não colocaria no Chipo, porque eu não sei se eu gosto ou não. Eu teria que ver um próximo filme pra ter mais uma opinião. E no caso do não Chipo, eu acho que eu também não colocaria. Que no caso eu estou falando de Red e Chloe, que são as novas protagonistas de Descendentes 4. E no caso 5, porque vai ter o quinto ano que vem. E no caso, por causa disso, eu vou pôr elas duas no meio tempo, porque eu não tenho uma opinião formada se eu gosto ou não como um casal. E como eu falei, tem muita gente que chipa a Red e a Chloe. Não só a Red e a Chloe, como a Kylie Cantrell, que é a atriz que faz a Red, com a Malia. É Malia Baker? Eu acho que é esse o nome da atriz que faz a Chloe. Tem muita gente que chipa elas duas. Então por isso que eu resolvi colocá-las nesse vídeo. E eu vou pôr no meio termo, porque eu não tenho uma opinião formada sobre esse casal, se eu gosto ou não das personagens, né? Das atrizes eu não posso falar nada, mas das personagens eu não tenho uma opinião formada. Então, pessoal, eu acho que é só. Então, pessoal, foi esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Esqueci. Então, pessoal, foi esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de séries, filmes e até novelas pra eu fazer opinando casais aqui no canal. E me siga nas minhas redes sociais, que o link delas vai ter aqui na descrição desse vídeo.